Fala aí, pessoal. Relatos do Gob, episódio 1, primeiro episódio aqui. Muito tempo longe do YouTube. Esse canal já foi movimentado lá no passado. E eu resolvi começar ele novamente, com um conteúdo um pouco diferente e conversando mais com vocês, uma relação mais aproximada e com um pouco mais de informação. Para quem não me conhece, sou o Gob, sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2016, pratico jiu-jitsu desde a minha infância, então vivi grande parte da minha vida, da minha adolescência dentro de uma academia de jiu-jitsu, competindo no jiu-jitsu. Sou policial, vivo da minha profissão e lá no passado já vivi do jiu-jitsu também. E eu vou iniciar esse vídeo fazendo uma reflexão, né, sobre a metáfora da ponte que Nietzsche fala, que algumas coisas da nossa vida somente a gente pode desenrolar. Algumas funções, algumas tarefas, algumas responsabilidades e algumas metas a serem atingidas, né? E nós sempre temos que buscar isso daí como evolução, né? A gente nunca pode se confortar em nada na nossa vida. Isso vai ao encontro, né, de algumas pessoas, e eu sou uma delas, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando a evolução, seja ela espiritual, seja ela com relação ao nosso intelecto ou financeira, né? Pessoa que busca essa evolução. E aqui, né, com a camisa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, o motivo da minha viagem aqui para São Paulo. Esse vídeo está sendo gravado aqui em Barueri, né? A gente está a poucos quilômetros do evento, um evento maravilhoso, inclusive. Uma informação relevante que foi o brasileiro com o maior número de inscritos em 30 anos. Foram 8 mil atletas inscritos, então isso mostra o nível do evento, evento de um nível... Rapaz, o brasileiro de jiu-jitsu é incrível, né, cara? Literalmente é um dos eventos mais difíceis do mundo, né? Para algumas categorias até o evento mais difícil do mundo, né? Porque muitas pessoas não têm a possibilidade de ir para os Estados Unidos lutar o Mundial, e aí elas vêm para o brasileiro. Isso daqui é algo que sempre foi comentado e continua sendo comentado, que em algumas categorias o brasileiro é, sim, o campeonato mais difícil do mundo. Então, se tratando desse evento, da IBJJF, 8 mil atletas, então dá para saber que o nível vai ser altíssimo em todas as categorias. Desde do branco ao preta, do juvenil ao Master 7, vai ser sempre categorias muito difíceis. Então não tem margem para erro e eu me preparei muito para isso, né? Ano passado, há mais ou menos uns 7 meses, eu estava sedentário. Não estava treinando. Quando treinava pouco, 1, 2 vezes por semana. Estava com 120 quilos, estava gordo. E aí eu tive essa virada de chave de dar essa evoluída na minha vida, né? Que exatamente aonde a gente falou sobre a ideia de Nietzsche lá. E voltei a treinar, voltei a me condicionar mais, voltei a me alimentar melhor. E foi um processo que me fez bem, não só pela autoestima de você estar se sentindo mais leve, de você estar ficando mais bonito, você se sente mais bonito, você está mais magro, o shape fica melhor, mas também a questão de você ter disciplina, de estar treinando, a disciplina de estar se alimentando bem. Então são coisas que me fazem bem, acredito que fazem bem para a maioria. Você se sentir bem com o que você tem feito. Então foi essa transição de 7 meses para cá, onde eu perdi aproximadamente aí 22, 23 quilos, consegui treinar melhor, consegui evoluir o meu jogo no jiu-jitsu e eu decidi voltar a competir por vários motivos. O primeiro deles, né, foi a ideia de me condicionar mais. A segunda ideia foi de estar junto com alguns colegas que estavam nessa empolgação de competir. Então, o ambiente molda muito, né? Que é mais uma lição que a gente tem que estar sempre levando para casa. O ambiente que a gente está molda muito as nossas atividades, molda muito o nosso jeito de pensar e, consequentemente, as nossas atitudes. Então, eu estava num ambiente que a galera estava comentando sobre isso, tinha um ou outro que estava competindo, então isso daí me motivou a voltar a competir, né? E isso gerou essa consistência, essa resiliência, essa vontade de voltar a competir. Então, nessa preparação de 7 meses aproximadamente, foi o básico bem feito, né? Treinando jiu-jitsu ali quando dava, né? Porque, como eu falei antes, eu sou policial, então eu tenho a rotina de plantão, eu sou pai, né? Eu tenho uma filha de 8 meses, 9 meses agora.
tô com a esposa grávida novamente, foi o nosso planejamento, inclusive. Então eu não tenho uma rotina de atleta, né? Então é um atleta amador, né? A gente até brinca, né? Eu converso muito isso com os colegas que treinam junto comigo, que a vida do atleta amador é maravilhosa, né? A gente treina bem, a gente se alimenta bem, a gente busca essa evolução pessoal e compete como métrica, né? Usa a competição como uma das formas de ter métrica. Sem a pressão de um atleta profissional, eu posso falar isso porque eu já fui atleta profissional e eu já fazendo esse adendo um pouco da minha trajetória. Eu já fui campeão mundial pela IBJJF, campeão europeu pela IBJJF, sul-americano pela IBJJF, campeão do World Pro em Abu Dhabi, campeão de diversos Opens em todas as faixas, inclusive na faixa preta. Então eu vivi uma vida, uma trajetória como atleta profissional de jiu-jitsu e hoje eu vivo uma vida como atleta amador, lutando na categoria Master e eu consigo fazer essa comparação que a vida do atleta profissional é muito mais difícil, no sentido de autocobrança. E hoje, como atleta amador, eu uso a competição como métrica do meu comprometimento. O meu comprometimento de, mesmo tendo as tarefas do meu trabalho, mesmo tendo as minhas tarefas como pai, como esposo, como filho, eu consigo ir lá e treinar jiu-jitsu 3 vezes por semana. Eu consigo ir lá e ir na academia de musculação, fazer o meu treino 2, 3 vezes por semana. E me comprometer a me alimentar bem. Então, a métrica que eu levo para mim é ir numa competição, me dedicar àquela competição e tentar a vitória, mesmo não sendo um atleta profissional. E, e eu que sempre vim de academia pequena, sempre morei no interior, vejo que com o passar do tempo, isso se tornou menos relevante, né? Antigamente o cara lutava muito, não tinha, o conhecimento pela internet como tem hoje. Então, às vezes, o conhecimento de uma posição, o conhecimento de luta não chegava como chega hoje. Então, às vezes, você está longe dos grandes centros, você consegue ver conteúdo pelo YouTube, você consegue ver conteúdo pelo Instagram e fomentar o seu jiu-jitsu, né? Você está ali, você mais um coleguinha consegue estar treinando e está evoluindo, coisa que lá atrás era mais difícil. Então, isso melhorou muito a questão da competição do atleta amador, né? E do profissional também, de estar indo na competição, de estar buscando esse conhecimento por fora, nas redes sociais, no YouTube, não necessariamente precisar estar numa academia centro, né? Então, quando eu decidi tudo isso e foquei no brasileiro, eu sabia que não seria uma missão fácil, né, pessoal? Porque qual que é o problema do brasileiro? Eu sabia que teria muitas lutas, né? Eu teria 5 lutas aqui na minha categoria. Eu fiz 3 lutas na categoria, sendo 2 vitórias por finalização e uma derrota por uma vantagem. E aqui a gente entra em outra seara. Quem me conhece desde quando eu fui atleta profissional sabe que eu lutava de um jeito que eu vencia muitas lutas por vantagem, por pontos, decisões dos árbitros e algumas por finalização também. Quando eu decidi voltar a competir, eu decidi mudar totalmente o meu jogo de luta. Porque eu acho que o conceito principal do jiu-jitsu é a busca pela finalização. E o meu jiu-jitsu hoje, ele é efetivamente a busca pela finalização. Consequentemente, vencendo os pontos ou nas vantagens. Quando eu era atleta profissional, era o inverso, né? Às vezes por economia de energia, às vezes para não se expor, e muitas vezes gerando uma luta feia, entediante, e que eu mesmo não me orgulhava, às vezes, da forma que eu tinha lutado. Orgulhar da vitória, você sempre se orgulha, mas da forma que você tem lutado. E a minha maturidade veio após eu me aposentar profissionalmente e entender que eu precisava, quando voltasse a competir, me expor mais. Porque hoje eu vejo o jiu-jitsu como um instrumento de transformação pessoal, né? Aí às vezes a gente vê uns vídeos que você é o que você é no tatame e tal. E sério, cara, quando eu era atleta profissional, eu me senti uma pessoa mais insegura. Eu me senti uma pessoa mais insegura, uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa que tinha mais medo da derrota do que vontade de vencer. E hoje, né, é um trabalho psicológico que você faz ao longo do tempo. Eu fiz isso ao longo dos anos, não com relação ao jiu-jitsu,
Porque por muito tempo, como eu falei antes, eu fiquei sem treinar jiu-jitsu de forma efetiva. Mas um trabalho que eu fiz para minha vida pessoal. Então, quando eu decidi voltar a competir, eu decidi voltar com esse mindset que eu levei para minha vida pessoal, que é o mindset de você efetivamente se expor e se colocar ao risco com mais vontade de vencer do que medo da derrota. E isso replicou de forma total no meu jeito de lutar, né? Quando eu voltei a competir, eu lutei o Salvador Open do ano passado, lutei o Rio Summer esse ano, o Salvador de novo, né? Teve Salvador agora em março e agora o brasileiro. E com uma porcentagem de finalização muito alta, muito mais alta do que quando eu era atleta profissional. E eu acredito sim que esse mindset, depois a gente faz um vídeo conversando sobre isso, foi preponderante aí na minha mudança de postura durante os combates. Sobre a minha performance no brasileiro, as duas primeiras lutas eu lutei dessa forma, buscando a finalização a todo momento, consegui as duas finalizações. Na terceira luta eu também busquei a finalização, isso me custou também um pouco de sabedoria. Depois eu explico melhor no vídeo que eu vou comentar sobre as lutas. Mas aí eu até conversei com um colega que veio comigo, o Marvin, que eu tinha duas opções em um momento da luta, né? Ou eu abria a guarda e efetivamente buscava a finalização, ou eu fechava a guarda e aguardava o tempo acabar para o árbitro decidir para quem daria a vitória, porque a luta estava empatada. E eu decidi abrir a luta, abrir a guarda e buscar a finalização. Foi o momento que o adversário conseguiu fazer uma vantagem. E aí, eu explicando isso para vocês agora, você pode falar, não, mas era melhor você ficar na guarda fechada então, porque, teoricamente, a opção, já que deu errado a luta, a outra opção se torna, teoricamente, a melhor. Mas se eu tivesse fechado a guarda e tivesse perdido, teoricamente, abrir e voltar para a luta, expor a luta, talvez seria a melhor decisão. Então, nesse momento, na luta, cara, eu lembrei do acordo que eu fiz comigo, né? O cara que eu olho no espelho todo dia de manhã, eu fiz um acordo com ele. Eu falei que quando eu voltasse a competir, eu iria buscar a finalização a todo custo. Eu falei com ele. Eu olhei para ele no espelho e falei isso, né? Então eu abri a guarda e fui pra porrada. Por causa disso daí. E eu não me arrependo, tá? Eu saí da luta muito leve com relação a isso, não me arrependo. Eu acho, inclusive, que é um aprendizado e um acordo que eu continuo de mão firme, que você se sente orgulhoso, né? Né, tem aquela frase, né? Morrer como um homem é um prêmio da guerra. E é exatamente isso daí. Eu acho que isso mudou muito a forma que eu conduzo a minha vida. Não necessariamente só no jiu-jitsu. E a gente bate naquela ideia do conforto versus a evolução, né? Você pode sair da sua zona de conforto e buscar a evolução, que pode dar certo ou não, ou você pode ficar ali no seu conforto, né? Que também pode dar certo ou não, mas a chance de dar certo é menor do que se você se colocar à prova. E o esporte é muito bom para isso, né? O jiu-jitsu, né, que eu pratico desde de novo, ele é excelente para você se testar e se colocar à prova. Que uma coisa muito importante é o cara, né, se você for faixa branca, você se colocar à prova em todas as suas faixas. Mesmo que você não queira virar competidor. Porque o jiu-jitsu, depois que você vai em um campeonato, depois que você se coloca à prova, é totalmente diferente. E eu falo que lá atrás, quando eu decidi parar de competir no jiu-jitsu profissional para estudar para concurso, eu usei exatamente essa mentalidade do jiu-jitsu. De se colocar à prova, de ter a resiliência, de entender o processo. Porque, pô, você chega numa academia de jiu-jitsu hoje para fazer a aula experimental, é evidente que você entende que é um processo até você conseguir chegar à faixa preta. E aí uma coisa era no concurso. Só que quando eu cheguei no concurso de peito aberto, a primeira coisa que eu fiz foi entender isso aí. Eu falei, rapaz, é a mesma coisa do jiu-jitsu. Então, quando eu decidi voltar a competir, eu também entendi esse processo. Inclusive, eu falei com um colega aqui. Antes de eu lutar, eu falei, cara, eu não posso... E isso, pessoal,
não é você se rebaixar, é você ser realista e ao mesmo tempo audacioso. Que aquela frase maravilhosa que eu sempre uso, quem me conhece sabe, que a sorte persegue os audazes. Mas você tem que ser audaz, mas não pode ser ignorante. Na minha categoria tem atletas, tem pessoas que vivem do jiu-jitsu competitivo mesmo sendo masters, né? O jiu-jitsu evoluiu muito quanto a isso. Então não tem como eu me comparar com essa pessoa tendo treinado 6 meses, 6, 7 meses desde quando eu parei de ser sedentário. Mas a vontade, a fome de vitória, ela tem que ser sim o ápice, mas ela não pode se confundir com essa ignorância. Você tem que respeitar o processo. E esse processo, ele é demorado. E você precisa respeitar, né? É aquela questão da lei da semeadura, né? A gente planta aqui hoje para colher daqui a pouco. Então, pô, a gente tá aqui fazendo dieta, treinando direitinho, competindo. Porque não adianta você treinar, só treinar e se alimentar e não competir. Porque a competição ela é diferente do treino. Porque no treino, o primeiro que o seu colega de treino, ele sabe o seu jogo. Se a diferença técnica for muito grande, independente dele saber o seu jogo, você vai conseguir executar. Então você precisa competir contra atletas melhores e piores para você entender efetivamente onde você tem que melhorar. E eu acho, pessoal, que a forma que você tem que se olhar para você evoluir no jiu-jitsu, né, fazendo esse adendo e nesse cenário de evolução pessoal, é você olhar para alguém do hype hoje, né? Se você é faixa branca, você olha para um faixa azul muito bom. Se você é faixa roxa ou faixa azul, olha para um faixa roxa. Se você é faixa roxa, olha para um faixa marrom. Ou até mesmo se você for faixa branca, olhar para um faixa preta. Você fala, cara, eu quero lutar parecido com esse cara aí, bicho. E você começar a internalizar aquilo dali e observar essa função no seu jogo, por mais que o seu jogo seja um pouco diferente. Você conseguir fazer o link da sua mente com as suas ações. Porque de nada adianta você querer ser um finalizador nato e você não treinar a finalização. Pô. No seu treino de academia, nos seus específicos, nos seus rolos, você não quer buscar a finalização, você quer buscar o conforto, né? Pô, tô aqui de boa aqui no 100 kg do colega, esperar o tempo acabar aí, pô. Ou o colega chegou numa posiçãozinha boa, você, pô, vou amarrar aqui, cara, vou amarrar aqui. O treino vai acabar aqui, no próximo rolo eu volto melhor. Você nunca vai se tornar um finalizador nato. Pra você se tornar um finalizador nato, você precisa treinar a finalização, você precisa buscar a finalização no treino. E aí, quando você chegar na competição, a chance de você finalizar vai ser muito maior. Então, pessoal, a função desse vídeo aqui, na verdade, foi falar um pouco com vocês sobre esse retorno meu às competições, sobre um pouco da minha performance aqui no Brasileiro, me apresentar para vocês. Peço para vocês curtirem o vídeo, para vocês comentarem também o que vocês querem ver aqui, o que vocês querem ouvir de mim. E no próximo vídeo eu vou comentar um pouco melhor, de forma mais destrinchada e mostrando as posições de como foram minhas lutas no Brasileiro. Não foi o resultado que eu queria, né? Igual eu falei com vocês, né? A gente tem que ser audacioso nos nossos objetivos. Eu queria a vitória, mas foi o que deu e eu dei tudo de mim. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Vamos pra cima. Os.